Ela passou as mãos pela seda como quem tenta segurar uma promessa. O vestido vermelho estava estendido sobre a cama estreita do apartamento que dividia com Nete, dobrado do lado que ainda guardava o perfume da amiga. E por um momento, Stella imaginou outra vida. Luz quente, risos que não pediam nota de pagamento, uma música que não vinha de rádio sintonizado em estática. O vermelho parecia maior que o tecido, como se tivesse vontade própria. Acendia a pele morena, dava voz aos ombros curvados por horas de limpeza, ao sorriso economizado para os patrões, aos envelopes que saíam da sua carteira compromissados com remessas para casa. Ela respirou fundo. "Se o Azala?" perguntou baixinho, em Luganda, como quem procura bênção. Não esperava a resposta, apenas se fez companhia na língua da mãe. O espelho refletiu a mulher cansada e alguém que ainda não sabia que poderia se permitir a ousadia. Pai, mãe, irmãos, vozes distantes que se tornavam presentes com cada dobra de seda. Quando passou o vestido pela cabeça, ouviu o som do salto contra o mármore na gravação de uma cena que não existia, mas que sua imaginação encenava com perfeição. Passos que entravam em um salão, cabeças que se viravam, um homem que por um segundo deixava de ser dono da casa para ser apenas alguém que observava. A noite em Baltimore havia prometido pouco. Uma peça na pequena casa de shows da vizinhança, 2 taças de vinho emprestado, o riso de Nete que fazia com que tudo parecesse menos pesado. Mas o pedido dela por algo apenas por uma noite foi mais do que fuga, foi desafio. Stella queria voltar para casa com a sensação de que era vista por si mesma antes de ser vista pelos outros. O vestido era subversão e sobrevivência. A mansão dos Park parecia mais fria do que o mapa que delineava sua rotina já dizia. Mármore branco cortante, silêncio que se fazia som nas sombras dos corredores, quadros alinhados como sentinelas. Stella conhecia cada corrimão, cada botão de elevador, cada armário de linho. Conhecia a rotina como quem recita uma oração. Polir, arrumar, apagar luzes. Era invisível quando queria, presente quando útil. Ainda assim, naquela noite, o vermelho cauterizou os olhos que a observavam. Ele apareceu na porta do saguão quando ela descia a escada. O mundo pareceu reduzir-se ao fechamento da porta atrás de seus ombros e a voz que ela sempre imaginara, grave, com um corte exato de comando e surpresa. Não foram as palavras que mais a impactaram, mas o modo como foram ditas, como se aquilo fosse tanto acusação quanto convite. "Para onde você pensa que está indo vestida assim?" A pergunta alcançou a nuca de Stella antes de ela ter tempo de responder. O inglês dele tinha um sotaque suave de Seul, misturado com um inglês apurado da elite. Ela ergueu a cabeça e encontrou os olhos escuros de Daewon Park, e por um instante, o mundo inteiro dentro do saguão se recolheu para o que acontecia entre os dois. Daewon era sinônimo de poder naquela casa. Herdeiro de um império empresarial com raízes profundas em Seul e filiais espalhadas, dono de uma presença que comandava silêncio, ele era também a pessoa que todos, discretamente, temiam. Havia rumores sobre seus negócios que cruzavam os limites do legal, nomes sussurrados em reuniões e manchetes cortadas dos jornais que a família guardava em gavetas fechadas. Mas, para Stella, ele era, naquele instante, apenas um homem que olhava demais. Não com avidez predatória, com uma atenção que a fazia existir de outro modo. Ela sorriu, um gesto que já ensaiara para as patroas, mas que agora soava verdadeiro. Havia, sim, um jogo entre eles desde o primeiro encontro em que ela derrubou uma bandeja e ele, por algum motivo, não riu. Mensagens trocadas como bilhetes roubados, conversas que se estendiam pela madrugada quando as luzes da casa já haviam apagado, pequenos gestos que se tornavam rituais, um café deixado discretamente na cozinha, uma nota com uma linha de Hangul que ela não decifrava, uma música que ele tocava no piano e que soava a confidência. As noites de segredo começaram com cuidado. Não foram passadas de imediato para um amor desesperado, mas erodiram a distância com conversas que traziam lembranças. Ele aprendeu a dizer, com descuido terno, palavras em Luganda que ela mencionava entre pratos e roupas.
Oliochá, como estás? E ela, rindo, ensinou-lhe pronúncias, nomes de comidas que a faziam lembrar de casa. Em troca, ele deixou escapar histórias de Seul, de tradições que pesavam mais do que os colares de pérolas no pescoço de sua mãe. Havia uma humanidade neles que não precisava ser escrita em manchetes, nem escondida nas sombras da mansão. Havia afeto, uma química que fervilhava sem pedir licença. Ainda assim, a assimetria de poder sempre sussurrava nos cantos. Day-One podia abrir portas que Stella nem imaginava, podia esconder escândalos com um aceno, redirecionar problemas com um telefonema. Ela sabia isso tão bem quanto sabia a ordem dos talheres. A diferença é que agora ela estava disposta a escolher dentro desse lugar de desigualdade. Não por ingenuidade, mas porque havia algo ali que lhe ensinava a lembrar de si mesma. A primeira vez que lhes foi consentido estar mais próximos de verdade, num quarto com luz baixa, não mais que o som do ventilador e o ruído distante da cidade, foi um encontro feito de perguntas e respostas. Eles não se empregaram a um roteiro de dominação. Existiu uma negociação contínua, silenciosa, em que ela afirmava limites e ele os respeitava. Havia carinho, havia toques que pediam permissão e a coragem mútua de dizer sim. O que nasceu desde então foi tecido com fios de escolha. Ela escolheu o risco, ele a paciência. E se havia uma pessoa na família com quem a relação poderia se tornar guerra, essa era Mrs. Park. A matriarca era a mãe de mármore, que orientava negócios e reputações com mãos de ferro. Sua chegada inesperada era o tipo de acontecimento que mudava rotas. Quando ela desceu do carro no saguão, com um sobretudo escuro e o rosto tão impenetrável quanto um quadro de séculos, a atmosfera na casa mudou. Mrs. Park olhava como quem pesa moedas: estratégia, valor, risco. Para Stella, sua presença significava vigilância, um olhar que podia traduzir curiosidade em condenação. Hee-jin, irmã mais nova de Day-One, tinha uma sensibilidade que se equilibrava entre lealdade fraterna e uma tendência a proteger o que sentia ser justo. Ela era ponte, muitas vezes a voz que resgatava irmãos de decisões precipitadas, em outras, o pulso que lembrava dos limites de uma família que se fechava como uma concha quando sentia perigo. Foi Hee-jin quem primeiro percebeu que algo entre seu irmão e a empregada havia se aprofundado além do que qualquer etiqueta permitiria. E foi ela quem teve a sensibilidade de não transformar a descoberta em alarde imediato. A irmã preferiu observar, entender, tecer suas conclusões antes de agir. Na cozinha, entre panelas e sabonetes, Stella contava suas economias em pequenos cadernos que apertava contra o peito. Remeter para Uganda era sua religião diária, garantir que sua mãe pudesse comprar remédio, pagar a escola do irmão mais novo, manter a casa com a dignidade de antes da sua partida. O vestido vermelho não era apenas vaidade, era um investimento emocional, um voto de que iria se permitir um momento de pertencimento no mundo que afligia sua pele e seu trabalho. "Se cuida", disse Nete ao vê-la sair, batendo um beijo no ar. "Volta logo e me conta tudo. Não faz besteira, tá?" "Não vou", respondeu Stella, e sorriu de verdade. Ela sabia que besteira para Nete significava abuso de bebida ou de homens errados. Para Stella, a transgressão era menos previsível. Era ousar existir em público, sem pedir a permissão de ninguém. Aquele primeiro passeio noturno incorporou segredos pequenos, conversas no banco de trás de carros luxuosos, uma música partilhada no caminho de ida para um restaurante onde ninguém a reconhecia. O vermelho no tecido clamava por olhar, e olhares vieram. Alguns curiosos, outros arrogantes, a maioria indiferente. Entre toda essa atenção, o que se formou foi algo que não pedia tradução. Um pacto de anonimato e afeto dentro de uma casa que sempre que se podia, preferia apagar o brilho de quem trabalhava para ela. Quando os primeiros rumores começaram, foram moles, como água que procura uma rachadura. Uma foto mal posicionada num telefone, um empregado que ouviu demais e decidiu contar menos, uma nota que sumiu da mesa e apareceu em outro bolso. Yumi, o nome veio sussurrado como uma tempestade antecipada. Não estava ainda de volta a Baltimore, mas o eco de sua presença pousava como pássaro inquieto.
Ela havia sido prometida ao irmão em um período anterior, namorada pública, símbolo de uma união que reforçaria laços e status. A relação entre Dae-won e Yumi terminara com mais ruído do que explicações, e muitos na cidade ainda lembravam com curiosidade a maneira como se separaram. Yumi representava o luxo que se alinhava ao tipo de casamento negociado entre famílias que contavam capital social como quem contava herança. Sua volta ao cenário familiar, ainda cercada de rumores sobre alianças e promessas quebradas, poderia transformar um desentendimento amoroso em crise social. Isso pesava no ar, porque a casa dos Park media reputações com precisão cirúrgica. Um escândalo ali significava cortes nos negócios, uma ação judicial talvez, pressão em conselhos. Para Stella, era mais uma razão para tomar cuidado. Para Dae-won, um lembrete de que não se pode amar sem pesar as consequências. Mas nem tudo na vida de Stella era sombra. Houve jantares de despedida com amigos de Uganda que viviam em Baltimore, pequenas reuniões em que ela revisitava o sabor do matoké e do em cima, em pratos preparados por vizinhas que também haviam cruzado oceanos. Nessas noites, sua voz, quando cantava, trazia uma nostalgia que derretia a dureza do dia. Ela era cantora em festas de família, em igrejas da comunidade, entoando canções que sabia de cor desde criança. A música era, para ela, a primeira profissão que jamais pediu licença. E então, houve um momento pequeno, quase despercebido, que se tornou premonição. Uma foto tirada por Hee-jin de um jantar em que Stella sorria com naturalidade e Dae-won a observava como quem coleciona estrelas. A imagem corou as bochechas de Stella quando a viu, não porque quisesse ser famosa, mas porque a fotografia lhe mostrou o que ela também começava a ver, que o vermelho prendia não apenas olhos, mas destinos. O tempo que se seguiu foi de sutis ajustes de vida. Stella continuou seu trabalho, a família dos Park continuou com seus negócios, e entre as paredes da casa, pequenos atos de humanidade foram tecendo algo que parecia invencível às medidas práticas. Eles criaram rituais secretamente. Uma caneca de chá deixada na janela, uma música antiga coreana que ele traduzia com tropeços carinhosos, palavras de Luganda que ela explicou com risos. Eles riam baixo, guardavam cartas, faziam planos discretos como se os próprios objetos da casa não pudessem ouvir. Quando a primeira visita importante da matriarca foi anunciada, a tensão mudou de nota. Mrs. Park vinha de Seul para supervisionar uma fusão que envolvia bilhões em contratos e, para ela, controle e disciplina eram reflexos de sucesso. A notícia circulou sob tom de urgência. A casa se organizou com uma coreografia nova, funcionários que repetiam rotinas, flores que se alinhavam, lençóis que obedeciam à ordem imposta pela mulher que acreditava na limpeza como estratégia de poder. Hee-jin chamou Stella para falar a sós naquela tarde com a desculpa de pedir ajuda para escolher um presente. Na verdade, Hee-jin avaliou a empregada como quem avalia o cenário antes de entrar em um jogo que poderia significar perder muito ou ganhar história. Ela não era acusadora, era cuidadosa. Compartilhou com Stella, por detrás de cortinas, que existiam peças do passado que não deviam se repetir, que a família tinha olhos em lugares que ninguém imaginava e que a presença da mãe significava que qualquer irregularidade poderia virar questão pública. Não se preocupe, disse Hee-jin, segurando as mãos de Stella com a confiança de quem oferece travesseiro a um náufrago. Se algo acontecer, eu não vou deixar que você pague sozinha. Houve sinceridade ali e também o reconhecimento dos limites. Hee-jin não podia prometer muito, podia prometer não ignorar. Foi o suficiente para que Stella se sentisse menos sozinha. Mas não apagou a ansiedade que vinha com o som de pneus no asfalto quando carros chegavam à porta grande da mansão. Era inevitável que, em algum momento, a palavra vestido seria dita em tons diferentes, que o vermelho fosse traduzido como provocação por alguns e desafiante por outros. Para Stella, porém, o vestido era só uma peça. Era a coragem que ela havia comprado com parte do salário, mas também um sinal de que seu corpo podia pertencer a si mesma, mesmo sendo oferecido ao mundo por necessidade.
Naquela noite em que Mrs. Park desceu da limusine, a casa se encheu de vultos e formalidades. Jantares demorados, conselhos impassíveis e, em algum canto do grande salão, um quadro que retratava o patriarca da família olhava como se fosse juiz. Stella serviu com a calma ensaiada de quem já enfrentara grandes hostes, mas sentiu o olhar da matriarca como algo que pesava à sua própria alma. Era a primeira vez que a observavam não apenas servindo, mas existindo em cena. E foi no pequeno intervalo entre a sobremesa e o café que alguém deixou o telefone cair em silêncio sobre a mesa dos garçons. A tela iluminou um rosto, o rosto do qual haviam sussurrado. Stella em vermelho, rindo encostada no ombro de Daiwan. Uma imagem inocente. O suficiente para que o copo de café de Mr. Park trepidasse em sua mão. Sussurros começaram como corrente no salão, e naquele momento, toda a atenção que estivera latente estourou em minúsculas ondas que se espalharam sobre as toalhas brancas. Ela sentiu o primeiro frio de medo, uma presença que a escolheu por ser visível. Não era ainda embate nem condenação absoluta. Era apenas a consciência de que uma foto podia ser uma bomba não detonada, uma notícia esperando para ser escrita. Daiwan percebeu a mudança no ar antes dela. Passou a mão pelo cabelo como quem tenta arrumar também o próprio destino. Na hora de recolher os pratos, Stella cruzou com Mrs. Park no corredor. A matriarca parou diante dela com a calma de quem não precisa levantar a voz para ser ouvida. A expressão era de quem pesava possibilidades. Você é a Stella, não é? A voz foi baixa, sem afeto calculado. A empregada. Gostaria de conversar sobre sua lealdade. Havia aquela palavra, lealdade. Uma palavra bonita quando associada à família, cortante quando dirigida a quem serve. Stella respondeu com a educação treinada, mas por trás das palavras havia o batimento acelerado do coração que não correspondia ao tom protocolar da casa. Sim, senhora. Mrs. Park inclinou a cabeça, avaliando. Não era quem julgava na hora, era quem acumula juízos, que volta depois com argumentos e decisões. A conversa não aconteceu ali, às pressas. Foi mais uma marca deixada no corredor, um aviso. Quando Stella fechou a porta do armário em que guardava as vassouras naquela noite, encostou as costas na madeira e deixou que o ar saísse dos pulmões. O vestido vermelho pendia na memória como espectro. O desejo de voz própria que ela sentira ao vesti-lo agora parecia pagar um preço que ela ainda não havia calculado. Tinha escolhas, sabia, e a escolha de existir sempre tem custo. Antes de subir as escadas do apartamento, seu telefone vibrou com uma mensagem de Net. Tudo bem, como foi? Conta já! Stella sorriu, digitou um rascunho de resposta e então hesitou. Ao invés de escrever, abriu a janela e olhou para a cidade. As luzes de Baltimore pareciam pequenas inscrições no escuro, como se cada casa guardasse segredos que se recusavam a cruzar. Ela sussurrou para a noite, em Luganda, uma coisa que não dizia em voz alta à sua mãe quando era hora de dormir. O ebale, obrigada. Não por sentir gratidão plena, mas porque havia, no ato de existir para si, algo que merecia reconhecimento. Se, naquela noite, alguém tivesse visto a cena de fora, o apartamento pequeno, a janela aberta, a mulher que olhava para as luzes, poderia ter pensado que tudo estava tranquilo. Mas o que se fermentavam eram possibilidades. Algumas gerariam alegria, outras, tempestade. O vestido vermelho havia acendido algo que nem Stella nem a família poderiam apagar sem pagar um preço. Se curte histórias de amor e intriga, fica comigo até o final. Os dias seguintes trouxeram uma rotina comprimida entre olhares e segredos. Eles passaram a se encontrar em horários que a casa aprovava por mera conveniência. Um corredor, um porta-luvas aberto de um carro em que discutiam trivialidades, um piano onde as mãos de Daiwan se demoravam em acordes que ela traduzia em lembranças de lar. A intimidade cresceu em círculos concêntricos, confidências sobre infância, memórias de cheiros, promessas que não eram juramentos, mas pequenas afirmações de que aquilo poderia ser real. Daiwan mostrou a Stella um lado que o mundo não conhecia publicamente. Havia ternura nas suas demandas, um humor tímido quando confessava suas angústias, e um peso que repousava sobre os ombros como uma manta antiga difícil de retirar.
Às vezes ele falava de Seul e da mãe com reverência. Às vezes, em voz embargada, mencionava decisões corporativas que causavam insônia. Ele não era santo. Sabia-se disso por entre as notícias e os rostos fechados dos executivos, mas diante de Stella, ele tentava ser um homem que podia amar sem apressar o futuro. No entanto, a casa é um organismo com memórias afiadas, e memórias, como redes, recebem qualquer fio lançado. Um empregado com olhos curiosos, uma fotografia compartilhada por descuido, uma mensagem vazia, foram suficientes para que o rumor se expandisse. A vida pública da família começou a pressionar a vida privada do casal de maneira discreta, mas inexorável. Numa tarde em que o sol aparecia tímido, uma carta chegou ao escritório de Daiwan. Não foi formal, foi uma folha dobrada com tinta escura, sem assinatura, que dizia apenas: existem coisas que não se reconciliam, proteja o que tem de mais caro. Não era ameaça direta, apenas aviso de que a teia já estava sendo puxada de fora. Hee-jin leu a mensagem com os olhos apertados e percebeu que aquilo não terminaria com palavras. San-min, o tenente de confiança, começou a agir com uma pressa que cheirava a erro, e Stella sentiu, por intuição, que aquilo poderia causar mais do que ruídos. Ela, que por tanto tempo vivera na corda bamba entre devedores e remetentes de esperança, sabia que havia momentos em que a escolha mais difícil era a mais honesta: permanecer e enfrentar o que viesse ou partir para proteger aquilo que se amava. Sua coragem não era um impulso, era cálculo embebido de amor. E no coração dessa equação, o vestido vermelho continuava a existir como testemunha muda, lembrando-lhe de quem havia sido antes de vestir o papel imposto pelo mundo. Quando, uma semana depois, uma ligação de NET trouxe notícias de família do outro lado do oceano, a mão ligou, quer saber quando você volta. Stella sentiu que as duas pontas da sua vida puxavam-na em direções diferentes. À distância, a costura do seu mundo parecia segura. Ali, no meio do poder e dos murros de mármore, sentia-se a fricção entre escolhas que poderiam salvá-la e escolhas que poderiam destruí-la. A primeira parte do jogo havia se mostrado. O vestido vermelho foi provocação, sim, mas também instrumento de liberdade. O que restava era descobrir quão longe a sua ousadia iria levá-la e quantas pessoas, por perto ou longe, estariam dispostas a pagar o preço por isso. Foi nesse equilíbrio que Stella aprendeu a ficar de pé de novo, a cantar baixinho quando os passos na casa ecoavam, a lembrar-se do valor do próprio riso e da possibilidade de amar sem perder a si mesma. E, sob a luz amena de uma madrugada que pareceu prometer mais do que revelar, ela soube que algo, dentro e fora dela, precisava ser enfrentado. Na manhã seguinte ao telefonema de NET, a casa dos Park retomou o compasso habitual, só que agora o compasso tinha uma batida diferente, mais atenção nos cantos, mais olhares que examinavam do que olá que cumprimentava. Stella sentia isso na pele como se o ar tivesse ficado mais denso. Limpava as superfícies com a mesma eficiência, mas cada movimento ia acompanhado por uma pequena pergunta não formulada. E se descobrirem? E se o vermelho atrair mais do que olhares? Mrs. Park era uma presença que se espalhava pelo espaço como sombra longa. Não se precipitou em julgamentos públicos, sabia que o tempo podia ser arma tão eficaz quanto o silêncio. Começou pelos corredores, ajustes no staff, telefonemas baixos, reuniões com advogados da família. A ordem era clara: proteger a imagem, cortar qualquer semente de escândalo. Para Daewon, isso significava uma tempestade que podia ameaçar tanto sua vida pessoal quanto os negócios construídos por gerações. Para Stella, significava que a casa onde aprendera a andar nos saltos alheios se transformara num campo minado. As primeiras investidas de Mrs. Park foram discretas. Um convite a conversas formais que falavam mais em expectativas do que em afetos. Observações avaliativas sobre educação, postura, adequação de funcionários. Sentida na voz cortante, a recusa ao sorriso se formalizava. Um dia, num almoço que deveria ser protocolar, Mrs. Park tocou num ponto que doeu. Mencionou o medo pelas alianças que uma união imprópria poderia romper. O comentário foi para a sala como uma bandeira, e não era difícil imaginar que, para os conselheiros e acionistas, o que se discutia ali era menos sobre corações e mais sobre contratos.
Enquanto isso, Yumi cerrava os punhos a milhares de quilômetros de onde seus passos soavam a princípio. Sua volta a Baltimore não fora mera coincidência. Havia menos no coração dela do que nas notícias que orbitavam velhas mágoas e orgulho ferido. Yumi era acostumada a ser desejada, e a recusa por parte de Day-One, quando aconteceu, foi para ela como um corte exposto. Frustrada, ela não sucumbiu ao silêncio, encontrou armas mais sutis, redes sociais, contatos na mídia e a capacidade de transformar um boato em vendaval. O retorno dela trouxe consigo olhares de quem já acreditava em finais justos, e para muitos na cidade, a trama parecia pronta. Yumi começou com pequenos golpes, comentários carregados em jantares, fotos cuidadosamente posicionadas, relatos anônimos enviados a colunistas que se alimentavam de tragédias sociais. Em pouco tempo, o nome de Stella tornou-se parte do rumor urbano. Fotos antigas apareceram em contas novas. Um perfil que nunca fora usado passou a publicar trechos de conversas entre funcionários. Uma voice note com risadas que poderiam ser as de Stella circulou por grupos fechados. Para quem movia a cidade com contatos, era tarefa simples transformar curiosidade em narrativa. Sun-Min, que por anos servia fielmente aos Park, teve sua condição alterada por ambição mal disfarçada. Promovido internamente, sentiu-se no limiar de ter o tipo de influência que permite decisões de maior valor. A aproximação de Yumi com promessas de comissão e futuro brilhante foi gatilho para escolhas que não seriam revertidas sem preço. Sun-Min começou a coletar informações, a desviar olhares, a permitir pequenos vazamentos. Não era tão simples quanto trair por dinheiro. Havia uma ilusão mais perigosa, a ideia de que tomar controle do destino alheio poderia elevar o seu. No fim, o que parecia prêmio foi semente de ruína. O acúmulo de provas fabricadas e encontros rastreados em mensagens digitais transformou-se, numa tarde, em algo tangível. Restos de conversas, prints de tela, uma série de fotos que alguém argumentou estarem fora de contexto, mas que, em público, pareciam crimes de quebra de protocolo. Mrs. Park reuniu conselheiros e, com a frieza de quem traduz perda em medida, sugeriu um afastamento de Stella. O recado foi um direto. A casa iria blindar sua reputação, do jeito que fosse preciso. Stella recebeu o aviso pela maneira mais antiga e cruel. Uma nota de despedida informal entregue por uma colega que na hora evitou até olhar nos olhos dela. Por razões de reorganização, dizia o bilhete. Havia todo um universo de eufemismos que se colava ao papel. Ao ler aquelas palavras, Stella sentiu a terra mover sob seus pés. Não foi a humilhação que a feriu mais, e sim a constatação de que sua presença não era vista como pessoa, mas como variável de risco. Sentou-se no chão da despensa, encostada em latas que cheiravam a ervas, e segurou o fôlego. O vestido vermelho, embaralhado na memória, era agora a lembrança de uma ousadia que custava caro. Ela poderia ter reagido com raiva, e por dentro havia fogo, palavras prontas para serem lançadas contra quem reduzira seu trabalho a número. Mas havia algo mais urgente, a percepção de que sua permanência poderia de fato colocar Day-One em risco. Não porque ela quisesse se punir, mas porque acreditava que havia uma maneira de salvar o que não lhe pertencera por direito, mas pelo qual sentia responsabilidade emocional. Decidiu que ficaria, mas nem sempre coragem se confunde com permanência. Na noite em que a carta de desligamento formal chegou, Stella tomou a decisão que muitos considerariam dolorosa: iria embora. A saída foi cuidadosamente programada, não uma fuga covarde, mas uma retirada estratégica. Planejou suas finanças com a precisão de quem remete dinheiro e sente o valor de cada dobra de nota. Salvou pequenas reservas, retirou o vestido vermelho de dentro do armário e guardou-o na mala. Não por temor, mas como lembrança de uma mulher que escolhera por si. Pediu a Nete que a recebesse, comprou uma passagem para Houston com precisão militar. Não disse adeus a Day-One. Em palavras, disse com o silêncio do último jantar: tenho que proteger quem amo. Quando se despediu, foi claro: se algo acontecer aí, eu não quero que seja por minha causa. O algo não era fórmula retórica, era risco concreto.
E ela não estaria disposta a ser martírio inocente em nome de um amor que poderia condenar. No fim, o que parecia prêmio foi semente de ruína. Sua decisão foi vista por alguns como sacrifício, por outros, covardia. Para Stella foi escolha política e afetiva, reduzir a exposição de um homem que amava para evitar que a família dele torcesse o futuro de tantas vidas. Houston, para ela, foi abrigo e prova. Nete a recebeu com o colo aberto e uma pequena cozinha que cheirava a caldo quente. O trabalho era menos glamuroso do que a casa dos Parks, mas havia um calor que não se calculava em salários. Vizinhos de Angola e Nigéria que trocavam receitas, igrejas que cuidavam de recém-chegados, mercados que vendiam mimos que lembravam a África. Stella limpou apartamentos de centros médios, embalou compras, cozinhou para quem precisava de comida quente e todas as noites contava suas economias e as remessas que mantinha. O vestido vermelho passou a existir dobrado em um armário de quarta mão, e ela o tocava de vez em quando como se manuseasse o próprio passado. A gravidez apareceu como fato e, num primeiro momento, como segredo. Numerosos foram os dias em que se deparou com náuseas leves, com mudanças de humor e com aquele pensamento incessante: e se for verdade? Fez o teste no banheiro da casa da amiga, com mãos trêmulas, e o resultado revelou o que já intuíra: havia uma vida dentro dela. O choque inicial foi seguido por uma empatia pragmática. Stella poderia ter escrito a notícia em todas as paredes e implorado justiça. Escolheu, outra vez, o silêncio como cobertura para decidir. Filho, expectativa de uma família, um risco novo. O dilema foi corrosivo. Se revelasse ao mundo, poderia colocar Day-One em mais perigo. Se ocultasse, carregaria sozinha o peso, as consultas médicas, a solidão das horas de medo. Para muitos na comunidade de imigrantes, segredo era arma de proteção. Para Stella, era um fardo. Ainda assim, quando percebera que não tinha outra alternativa se quisesse proteger o homem que amava, a decisão de permanecer anônima foi tomada. Recebeu orientação de Nete sobre clínicas, apanhou nomes de médicos que aceitavam planos simples e seguiu cuidando da rotina, de trabalhar à noite e se deitar com a cabeça cheia de canções que, de vez em quando, cantava para o ventre como se o bebê já fosse público. Ridin, entretanto, não se resignara. A irmã de Day-One sentiu o vazio deixado pela partida de Stella como ferida pessoal. Mais que solidariedade, havia um senso de dívida moral. Alguém sacrificar-se daquela maneira para proteger uma família que, em parte, instigara a crise, soava errado. Ela usou seus recursos para rastrear, conversar com conhecidos em Houston, seguir pistas pequenas como cafunés de rua ou nomes de locadoras. A determinação de Ridin foi tática e afetuosa. Quando finalmente achou Stella, a encontrou num bairro de casas geminadas, cantando rouca, numa igreja dominical, ajeitando a fralda de um recém-nascido que não era dela, ajudando uma vizinha com as compras. O reencontro entre as duas foi leve ao olhar de fora, terno por dentro. E Jim não bateu portas, aproximou-se com cuidado, ofereceu contato, trouxe notícias. Ele não desistiu, disse ela numa tarde de céu pesado, enquanto tomava um chá de gengibre. As palavras foram âncora. E Jim falou de noites de insônia de Day-One, de cartas rasgadas, de telefonemas não atendidos. Trouxe também a confissão. Tentamos blindar, não esquecemos, mas ele vai atrás do que perdeu. Não revelou tudo, guardava obstruções legais e artimanhas familiares, mas trouxe a esperança que Stella já pensara esquecida. Day-One virou um homem mais áspero com a ausência. A falta de Stella era a carência que não se preenchia com poder. Ele caminhou por escritórios com os olhos mais escuros, como se carregasse uma culpa que não sabia confessar. Os conselhos de família tentaram reformatá-lo. Casamentos arranjados, aparições públicas com candidatas adequadas, reuniões que exigiam facetas de homem de negócios. Mas o rosto que lhe vinha à mente à noite era o de Stella, com seu sorriso duro, a música que lhe traduzira palavras em Luganda, a coragem daquele vestido vermelho. Não foi só saudade, foi arrependimento por ter permitido que o mundo ditasse sua história e por não ter criado espaço para a própria vulnerabilidade. Quando Edins revelou a existência da gravidez, Day-One sentiu o chão abrir.
A notícia, que deveria ter sido motivo de alegria, chegou como acelerador de riscos. Ele poderia ter ignorado, poderia ter dado uma ordem e voltado à vida de fortunas. Em vez disso, buscou Stella. Foi uma busca que misturava persuasão e humildade. Bateu na porta do apartamento onde ela trabalhava sem pompa, pediu por ela como quem suplica por perdão. Encontros telefônicos, depois pessoalmente, foram compostos por confissões poucas e promessas muitas. Eu errei, disse numa das primeiras conversas. Não te pedi para ficar, apenas... Suas palavras tropeçaram na honestidade. Quero que volte. Quero proteger a você e a nossa criança, mas preciso que seja sua decisão. Stella ouviu. Não porque a novidade fosse sedutora, mas porque o convite vinha acompanhado de uma urgência. Ele havia se movido dentro do sistema. Prometeu investigar internamente a origem dos vazamentos, prometeu abrir mão de privilégios que antes se erguera como teto, e prometeu colocar seu nome na linha do que fosse preciso para provar que estava com ela e com a criança. Dai-Wan, que até então se permitia maquiar decisões com ordens, demonstrou uma vontade inédita de se responsabilizar. As palavras não apagam anos de sistema, mas suas ações começaram a ocorrer. Telefonemas para advogados, pressão em setores que antes apenas obedeciam, investigação interna para procurar pelas mãos que vazavam. O reencontro oficial, quando aconteceu, não foi caiado por festas. Foi cheio de silêncio, diálogos contidos e, sobretudo, decisões. Stella não voltou como quem entrega sua liberdade, voltou com condições. Prometeu investigar internamente a origem dos vazamentos, prometeu abrir mão de privilégios que antes se erguera como teto e prometeu colocar seu nome na linha do que fosse preciso para provar que estava com ela e com a criança. Dai-Wan, que até então se permitia maquiar decisões com ordens, demonstrou uma vontade inédita de se responsabilizar. As palavras não apagam anos de sistema, mas suas ações começaram a ocorrer. Telefonemas para advogados, pressão em setores que antes apenas obedeciam, investigação interna para procurar pelas mãos que vazavam. O reencontro oficial, quando aconteceu, não foi caiado por festas. Foi cheio de silêncio, diálogos contidos e, sobretudo, decisões. Stella não voltou como quem entrega sua liberdade, voltou com condições. Exigiu segurança para ela e para o bebê. Exigiu que a relação fosse reconhecida e que Dai-Wan se dispusesse a enfrentar sua mãe, se fosse preciso. O pedido, que soava quase quimérico num jantar de elite, tornou-se peça de negociação. Yi-Jin foi importante nessa etapa, não só por apoiar a irmã, como por confrontar abertamente a mãe quando necessário. A volta a Baltimore não apagou a tensão, ao contrário, a intensificou. Yumi, que não perdoava a intimidade perdida, sentiu-se traída ao ver Stella reaparecer com ao menos a sombra da família de Dai-Wan ao seu lado. Ficou claro para Yumi que para reconquistar sua posição social, precisaria ir muito além de boatos. Começou a agir com mais frieza, contratou agentes, fez ligações para indivíduos de pouco escrúpulo, buscou vínculos com homens que podiam mover-se em áreas onde a lei relatava lacunas. Sang-min foi a primeira rachadura do lado de dentro que Yumi explorou. Ele, ambicioso e vulnerável a promessas de ascensão, passou a colaborar. Em segredo, desviou documentos, plantou rastros e facilitou encontros que poderiam parecer fortuitos. Não era apenas traição por ressentimento, havia também medo. Medo de perder a posição, de ser ultrapassado, de ver a sua ascensão interrompida por decisões de uma família que não o valorizava tanto quanto ele desejava acreditar. Quando a rede armada por Yumi se fechou, a capacidade de proteção de Dai-Wan e a boa-fé de Stella foram testadas de maneira crua. O estopim veio numa noite chuvosa, quando o carro de Dai-Wan recebeu um impacto planejado. Um veículo que o perseguia reduziu e por trás de sua aparência de acidente houve intenção. Falha nos freios provocada por um corte minucioso, um ramo atirado, um homem que bateu no volante como se fosse distração. O carro saiu da pista, capotou e as sirenes ecoaram como corvos. Dai-Wan sofreu ferimentos, não fatais, mas o suficiente para transformar a política em urgência. O esquema tinha assinatura profissional. Nos destroços, uma caixa de metal saiu voando. Dentro, uma lista com números e mensagens que rapidamente se transformaram em evidência.
Quando a notícia correu pela imprensa, e correu rápido, porque a má gestão de segredos sempre encontra caminhos, a cidade se polarizou. De um lado, quem acusava Yumi pela conspiração, do outro, quem afirmava que aquilo era efeito colateral de um jogo de poder maior. A polícia, pressionada pela visibilidade do crime, abriu investigação. Não foi simples, havia muitos caminhos a percorrer, muitas ligações a rastrear. Mas dessa vez, a perda física trouxe um foco que boatos não tinham conseguido criar. Stella estava em Baltimore quando o acidente ocorreu. Correu para o hospital com o coração batendo tão rápido que só a música que sabia em Luganda a fazia voltar ao compasso. Encontrou Daywan numa cama, pálido, com curativos e olhos que imploravam por normalidade. O encontro no corredor foi curto e intenso. Ela segurou a mão dele, viu-o estilhaçar de orgulho nos olhos e, sem cerimônia, prometeu que não o deixaria pagar sozinha pelos crimes que lhe haviam sido armados. Ele, que por muito tempo tivera o hábito de mandar e ser obedecido, entendeu ali que precisava fazer mais que mandar, precisava responder às consequências. Havia feridas físicas, mas havia também feridas morais a cuidar. As investigações levaram a nomes. O quebra-cabeça, que antes era rumor, passou a ter peças comprobatórias. Testemunhas que viram encontros, transações rastreáveis, ligações interceptadas. Um hitman foi preso mais tarde, numa operação que envolveu cooperação internacional. Ao ser interrogado, citou Yumei como quem a contratara e descreveu a limpeza de provas que Sun Min facilitara. O processo não foi linear, havia negações, recuos e tentativas de intimidação. Mas dessa vez, a lei se movia de maneira firme. A justiça, que no passado se curvava a poderosos, teve que confrontar aquele mesmo poder. Yumi não era apenas ambição, tinha orgulho e rancor. Nos corredores, num primeiro momento, cuspiu palavras de inocência, mas as evidências reunidas como prova por advogados e pela polícia começaram a apertar o laço. Escutas telefônicas, mensagens bancárias, testemunhos do hitman e o depoimento eventual de Sun Min, que, em troca de redução de pena, confessou, foram enfileiradas como contas que não fechavam. A queda de Yumi foi lenta e pública. Ainda assim, antes da queda, houve resistência, tentativas de manipular a percepção pública, de difamar Stella, de mexer em tochas e sombras. O que parecia apenas desejo pessoal tornou-se crime, e crime traz pena. Em meio a tudo isso, o corpo de Stella mudou. A gravidez, até então escondida, tornou-se um peso físico e uma urgência. O estresse dos acontecimentos, o medo constante pelas implicações, o susto do acidente, tudo somou-se e empurrou o corpo a uma reação que não poderia mais ser controlada. Numa madrugada em que o hospital estava cheio de rostos tensos, Stella sentiu as cólicas prenes de uma pressa que não se podia negociar. O parto veio antes do esperado. Não foi grandioso, foi uma emergência tensa que juntou médicos, médicos legistas que cuidavam de Daywan e enfermeiras que conversavam em tom baixo. Em meio ao bip dos monitores, nasceu Sujin, um nome que flutuou do olhar de Daywan e do murmurinho de Hee-jin, simbolizando a junção dos mundos. O parto foi prematuro e o bebê foi levado para a incubadora, pequeno, enrugado e frágil, mas com um choro que possuía a insistência de quem veio para ficar. A cena não foi glamurosa, tampouco cinematográfica como se vê em novelas. Foi real, cheia de fios, de rostos esgotados, de lágrimas que caíam sem pedir licença. Mrs. Park apareceu no hospital com o rosto mais fechado do que nunca, mas com as mãos trêmulas. Foi Hee-jin que a empurrou porta dentro, dizendo algo simples: "Ele precisa de você." A matriarca não sabia o que dizer. Os sinais trocados com o resto da família pareciam ruínas de uma antiga coerência. Ao ver o bebê, algo dentro dela quietou. Ainda que a dureza não se desfizesse instantaneamente, houve uma leve fissura. O julgamento de Yumi foi, em muitos sentidos, um momento de catarse pública. A mídia disputou o direito de narrar a história. Os advogados de defesa tentaram desmontar a cadeia de provas. Yumi, em sua posição pública, chorou e acusou intrigas. No tribunal, as conversas interceptadas, os pagamentos digitais, a confissão do hitman e a troca de mensagens entre ela e Sun Min foram apresentados com clareza. A promotoria argumentou, e com razão, que havia premeditação,
que o crime fora orquestrado e que a responsabilidade era direta. O juiz ouviu testemunhos, viu documentos e, depois de dias de sessão, proferiu sentença. Yumi, condenada por conspiração, tentativa de homicídio e instrução para atos ilícitos. Sang-min, com pena reduzida pela colaboração, outros cúmplices atrás das grades por cumplicidade. A justiça não apagou feridas, mas criou parâmetros. Yumi foi levada para cumprir a pena, não um exílio sem rosto, mas um encarceramento com consequências, e sua vida pública desfez-se, pouco a pouco. A notícia trouxe alívio e, ao mesmo tempo, revelou outras fragilidades. A maneira como o poder havia tentado interferir na lei, a facilidade com que vidas eram manipuladas em nome de status. Para Stella, a sentença teve gosto de justiça, mas também lembrança amarga do percurso. Nesse intervalo, a família dos Park entrou em processo de reconfiguração. Dae-won, abalado pelas mazelas, decidiu assumir publicamente a paternidade. Fez mais que anúncio, concordou com investigações internas que repreendiam funcionários cúmplices, dispensou quem precisava ser dispensado e iniciou um caminho de reparação. Contratos com ONGs, apoio a projetos de imigrantes e até uma remodelagem das políticas de casa para que empregados tivessem voz e proteção. Mrs. Park, ainda que relutante, viu que o velho mundo que defendeu poderia matar o que de mais humano existia na própria família. Foi um processo lento. A matriarca não virou avó instantânea de afeto incondicional, mas aprendeu a reconhecer o valor da vida que crescia entre eles. O impacto sobre a visão pública da família foi profundo. A empresa sofreu quedas no mercado, investidores pediram explicações, boatos antigos ressurgiram com intensidade. Dae-won enfrentou isso com transparência inédita, cooperou com investigações, afastou nomes que precisavam ser afastados e deixou claro que responsabilidade e culpa teriam que ser enfrentadas. Não foi ingenuidade, foi cálculo moral e estratégico. Ao admitir falhas e trazer mudanças, ganhou, paradoxalmente, respeito. Isso não apagou o estrago, mas permitiu recomeços. Stella, em meio à recuperação física e ao cuidado com Sujin na incubadora, sentiu a família reconfigurar-se. Recebeu visitas esporádicas de Miss Park, que trazia frutas caras e olhares avaliativos. As primeiras palavras da matriarca foram duras e práticas, mas havia apreço no modo como ajeitava cobertores ou pedia notícias médicas. Foi Hee-jin quem equilibrava as pontes. Lembrava a mãe de pequenos gestos, puxava para conversas que ensinavam a velha senhora a dialogar com o novo mundo. Aos poucos, minuto a minuto, gesto a gesto, as arestas foram sendo polidas. O casamento no hospital não foi o tipo de cerimônia com música a rolar por ruas conhecidas. Foi uma união civil improvisada, no corredor que cheirava medicamentos e esperança. Dae-won não esperou por um altar para formalizar aquilo que já se fazia real. Pediu a Stella que assinassem papéis simples, naquele momento em que mãe e bebê precisavam de documentos reconhecidos. A cerimônia foi pequena, votos sussurrados, mãos entrelaçadas e um pedido público de responsabilidade. Não foi espetáculo, foi compromisso. Os amigos próximos e advogados testemunharam. Naquele corredor, com o som de monitores ao fundo, a palavra família tomou um novo contorno. O pós-julgamento foi para Stella um tempo de reconstrução. A vida em casa dos Park, antes palco, agora precisava ser um lugar de escolhas novas. O dinheiro que remeteu para a Uganda continuou. Nunca foi supressão da ambição de ajudar a família. E o pequeno Sujin, com olhos atentos, parecia cavar sua própria história. Stella encontrou um espaço de voz. Passou a liderar um projeto de apoio a mulheres imigrantes dentro da rede montada pela família Park, ensinando costura, dando aulas de canto, orientando sobre os direitos trabalhistas que ela aprendera na pele. Sua presença deixou de ser invisível para se tornar referência. Mrs. Park, com o tempo, começou a ter outros gestos. Não foi um salto súbito de ternura. Havia ainda críticas afiadas, expectativas antigas. Mas também café trazido no começo da manhã, o elogio contido ao modo como Stella embalava o bebê e, em dias de frio, o convite para que almoçassem juntas. A transição não eliminou mágoas. Mostrou que os humanos podem aprender, à força, a ser melhores quando confrontados a algo que os toca de perto.
5 anos depois, a família se reuniu para uma cerimônia diferente, um casamento que transbordava tudo o que havia sido construído desde a seda do primeiro vestido vermelho. A festa aconteceu em um jardim que misturou tradições. Por um lado, rituais coreanos de respeito à família, por outro, músicas e danças que lembravam Uganda. O cardápio mesclava kimchi com matoke, e a língua falada mudava de acordo com quem se aproximava. Crianças corriam entre mesas falando em línguas que aprendiam como se heranças se misturassem sem vergonha. O vermelho voltou a ser usado, não como provocação, mas como símbolo de coragem. Stella usou um lenço feito com o tecido original do vestido, uma dobra que preservara quando fugira para Houston, e prendeu-o no cabelo de Sujin, que agora era uma menina vivaz de 5 anos, com olhos que lembravam noite e futuro. Yumi não compareceu. Sua ausência era a marca do preço que tivera que pagar. Samin cumprira a pena reduzida e, depois de colaborador, buscava uma vida longe das rambas de poder. A justiça fizera seu caminho, e a família Park já não se permitia ignorar que o passado precisava ser lembrado, mas não repetido. Hee-jin discursou no casamento. Falou de coragem, de perdão torto e de responsabilidade. Mrs. Park, agora mais velha, falou de erro e de humildade. Suas palavras não foram grandiloquentes, foram pequenas confissões que abriram espaço para conversas futuras. Dae-won olhou para Stella como quem ainda enxerga a mulher que, com um vestido vermelho, mudou destinos. Havia ternura, certo, havia respeito. Não era uma história reduzida a final feliz sem cicatrizes. Era, antes, a possibilidade de que escolhas, mesmo duras, produzam caminhos novos. No fim da festa, quando a noite se pousou sobre as mesas e as luzes penduradas suavizaram o ar, Stella foi até a margem do jardim. O tecido do lenço no cabelo de Sujin tremulou como uma bandeira pequena. Ela olhou para a criança que agora corria descalça sobre a grama, ouvia risadas que misturavam sotaques e não pôde evitar a sensação de um círculo que se fechava. O vestido vermelho, reduzido a um lenço que enfeitava o cabelo da filha, carregava tanto lembrança quanto promessa. Lembrança de quem foi e promessa do que podia ser daqui em diante. Stella nunca esqueceu as noites de Houston, a panela pequena no fogão, os cheques remendados que enviava para Uganda. Visitou a mãe algumas vezes, viajou quando houve folga, e sempre trouxe no bolso das roupas um pouco de tudo. Moedas trocadas, histórias que explicavam que a vida exige coragem e inteligência. A família de origem recebeu Sujin com festa, e Nete, que fora quem a acolhera, era madrinha orgulhosa que contava aos vizinhos como Stella foi a mulher que fez o impossível. Estes elogios eram doces, mas Stella os usava apenas para lembrar-se do preço e da beleza daquela jornada. A vida não se tornou utopia. As cicatrizes permaneceram, fisicamente, emocionalmente, nas negociações de poder que continuavam a assombrar os negócios da família. Mas houve mudança, e mudança que se sustentou. A empresa dos Park implementou políticas de compliance mais rígidas, abriu canais de denúncia anônima e destinou parte do lucro para programas sociais. Mrs. Park assistia a almoços onde o couvert era dividido entre tradições e, de modo contido, perguntava a Sujin palavras novas em Luganda, como se quisesse partilhar do mundo da nora. Hae-jin continuou sendo ponte entre afetos e estratégias, sempre cuidando de que as decisões familiares não se repetissem com as mesmas armadilhas. E o vestido? O vestido vermelho voltou a aparecer em ocasiões como quem presta homenagem ao risco que dá forma à vida. Às vezes era um lenço, noutras pequenas tiras de tecido costuradas em almofadas que enfeitavam a sala. Dae-won guardava-o como quem preserva um documento sagrado. Havia um pequeno canto no quarto do casal, onde um quadro com o tecido pendurado lembrava a história. Mas o que importava não era o tecido em si, e sim o que ele significava. A habilidade de alguém de escolher, de fazer sacrifícios conscientes, de transformar coragem em ação com respeito por si e pelos outros. No jantar de aniversário dos 5 anos de Sujin, enquanto as crianças cantavam algo que misturava rimas coreanas e palavras em Luganda, "Olá, como está?", em 2 línguas, como se estivessem ensinando ao mundo, Stella se levantou e voltou a cantar. Sua voz, mais firme agora, carregava bagagem.
Cantou como quem está em casa, e em cada nota havia memória da mulher que comprava um vestido para se sentir vista. Quando terminou, recebeu aplausos que vieram tanto do coração quanto da gratidão. Mrs. Park aplaudiu de pé, olhos úmidos, e por um segundo o entorno esqueceu os antigos ritos em favor do humano. O casamento e a sentença de Yumi serviram de lição que, sem ser simplista, revelou consequências. Crime tem preço, e poder sem freios tende a quebrar laços. Mas também mostrou que a humanidade pode reconstituir-se quando exposta às próprias falhas. Stella aprendeu a dizer não quando preciso, a apoiar políticas que protegessem trabalhadoras imigrantes e a transformar sua música em ferramenta de resistência. Dai-Wan aprendeu que honra não é apenas legado, mas gesto de reparação. No fim, quando a noite caiu e Sujin adormeceu no colo de Stella, o lenço vermelho no cabelo da menina tremulou com o movimento do carro que os levaria de volta para casa. Stella fechou os olhos por um momento e pensou nas luzes de Baltimore, nas noites de Houston, nas vozes de Uganda que agora cantavam na boca de uma criança. Sorriu, silenciosa, e tocou o lenço como quem abençoa. O vestido vermelho havia provocado tempestades, mas também ensinara que a audácia, quando temperada com respeito e escolha, pode criar pontes onde antes existiam muros. Conta nos comentários, você acha que o amor pode vencer tradições?